As nossas crianças maiores precisarem, peguem o boletim com o Vitão. Vocês sabem que nós incentivamos não só os adultos, mas também os irmãos que quiserem, os pais que tenham crianças maiores, podem pegar os boletins infantil e ajudar o seu filho a anotar informações importantes sobre a exposição das Escrituras. E depois o tio Léo e o tio André querem ver, tá bom, essas anotações. Meus amados irmãos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Vocês que estão conosco pela primeira vez, é uma grande alegria recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos também. Nós estamos na nossa série de pregações no Evangelho de João, cujo título é Jesus, o Eterno Eu Sou. Nós estamos, expondo sequencialmente o Evangelho de João. Estamos desde 5 de agosto nessas exposições. E hoje nós vamos para a nossa exposição de número 20. Vamos finalizar finalmente o capítulo 5 do Evangelho de João e quero convidar você a ir lá comigo. João capítulo 5, faremos a leitura e exposição dos versos 31 até o 47. João capítulo 5, dos versos 31 a 47. Peço que depois da leitura vocês não fechem suas Bíblias, mantenham suas Bíblias abertas, pois nós também temos aprendido a como... e essa é a bênção, como nós vimos na EBD agora pela manhã. Uma das bênçãos da pregação expositiva é que ela também nos ensina a ler a Escritura de maneira responsável. Então deixe sua Bíblia aberta e vamos acompanhando verso a verso. João capítulo 5, de 31 a 47. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais a glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E, portanto, versículo 47, se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Vamos ao nosso Deus, meus irmãos, em oração mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos e aqui estamos, Senhor, reunidos para ouvirmos da Tua palavra. Ó Senhor, rogamos a Ti que nos dê graça iluminadora, para que possamos, ó Deus, ter os nossos corações dispostos, abertos, para recebermos as Tuas exortações e aplicarmos o Teu Evangelho em nossas vidas. Ó Senhor, ajude os meus irmãos nesta manhã a ouvirem e a receberem a Tua palavra com sabedoria e santo zelo e amor pelo Teu Filho. Senhor, me ajude também a expor a tua palavra com clareza, com fidelidade, com eficácia, para que o Teu povo, Senhor, seja edificado, seja fortalecido. Ó Senhor, rogamos também que aqueles que em nosso meio ainda têm seus corações endurecidos, aqueles que ainda não amam o Teu Filho, não se submeteram a Ele, que não aceitam os testemunhos da Escritura, os testemunhos que são dados em favor do Teu Filho. Senhor, que nesta manhã esses corações derretam diante da Tua palavra, que nesta manhã esses corações duros e de pedra sejam quebrados
por uma ação invencível e soberana e eficaz do Teu Espírito, Senhor. Faça isso para que o Teu reino avance, para que Jesus Cristo seja mais honrado, mais amado e mais glorificado em nosso meio, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus, prontos para ouvirmos a Tua palavra. Fale conosco, portanto, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos na terceira e última cena do capítulo 5 do Evangelho de João. Não é? Vocês que já estão acompanhando aí desde o início dessa série, vocês sabem que a primeira parte, a primeira cena ou o primeiro episódio que nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho de João, não é? Começa com a cura de um paralítico no sábado. Não é? E isso causa um certo desconforto naqueles que amavam mais o seu tradicionalismo morto do que a tradição da Escritura. Nós vimos o problema que isso causou para alguns fariseus e isso, portanto, a partir do versículo 16 ao 30, nós vimos a perseguição que o Senhor Jesus começa a receber por curar no sábado e isso dá início, portanto, a um longo e extenso sermão que nós vimos na semana passada. E hoje, esse longo e extenso sermão do Senhor Jesus é finalizado. A terceira parte, portanto, a terceira cena é o final do sermão iniciado. Aqui vai dos versículos 31 ao 47 que nós vamos expor hoje. Então, se eu não me engano, na quarta ou quinta página do nosso boletim, você que nos visita pela primeira vez, você vai ver ali algumas informações que você deve tomar nota do sermão. Então, ali nós temos, e isso é um incentivo para que o nosso povo aprenda também a estar atento às Escrituras e à exposição da palavra. Então, portanto, ali tem algumas informações que vocês deverão preencher, e essas informações elas vêm agora na introdução do sermão. Tá bem? O título desta exposição é Testemunhos Verdadeiros sobre Jesus Cristo. Testemunhos verdadeiros sobre Jesus Cristo. Imagine a seguinte ocasião, ou a seguinte cena. Você está em um tribunal, pronto para ser julgado. Você está em um tribunal, pronto para ser julgado. E você está sendo solenemente acusado. E a acusação que pesa sobre você é um incrédulo. Você diz que crê em Jesus Cristo, mas a acusação é que você é um incrédulo, você é um hipócrita, você não é um crente genuíno. Essa é a acusação. Tudo leva a crer, no desenrolar do julgamento, que você será absolvido dessa acusação, dessa condição, pois você respondeu tudo de acordo com o script. E algumas pessoas que você convidou para testemunhar a seu favor, elas puderam, em algum sentido, confirmar aquilo que você disse. Notem bem, você testemunhou, você falou em seu favor, pessoas foram chamadas por você para testificar, para testemunhar em seu favor, e elas confirmaram que aquilo que você estava dizendo era verdadeiro, que você era um crente e etc. Tudo mais. Mas a acusação estava ali. Você é um incrédulo, você não é crente. Porém, quando tudo parecia favorável para você, 3 testemunhas são apresentadas para depor contra você. Tudo estava maravilhoso. Não, eu vou ser inocentado, eu sou um crente genuíno, tudo está se confirmando, mas, porém, 3 testemunhas são convocadas para depor contra você. E então, quando você olha para aquelas 3 testemunhas, você sabe a influência que elas têm, você sabe o poder que elas têm, e aí então você começa a ficar um tanto quanto derrotado. Porque a partir do testemunho dessas 3 testemunhas, você chegou à conclusão de que seria impossível de que você fosse declarado inocente. Todas as suas esperanças acabaram ali. Todo conhecimento das Escrituras que não produz uma consideração elevada e amorosa pelo Senhor Jesus Cristo é um conhecimento que apenas ilumina o seu caminho para o inferno. Todo conhecimento obtido das Escrituras, todo conhecimento teológico obtido, se não produz uma elevada e amorosa consideração pela pessoa de Jesus Cristo, é um conhecimento que apenas está iluminando o seu caminho para o inferno, para um julgamento mais severo. E aqui agora vem a nossa afirmação teológica, uma das informações que vocês devem anotar. A afirmação teológica é: Jesus Cristo é plenamente Deus e o único capaz de salvar pecadores.
Portanto, devemos reconhecer os testemunhos verdadeiros dados sobre ele. No texto que lemos, encontramos 3 testemunhos sobre Jesus Cristo. E aqui já entrando na divisão da nossa passagem do nosso sermão. Então o título é Testemunhos Verdadeiros sobre Jesus Cristo. E a nossa passagem está assim organizada. O primeiro testemunho é o testemunho de João Batista, que vai nos versículos 31 a 35. O segundo testemunho é o testemunho de Deus, o Pai, que vai dos versículos 36 a 37. O terceiro testemunho é o de Moisés, das Escrituras, dos versículos 38 a 47. Vamos então, meus irmãos, ao primeiro testemunho, que é o testemunho de João Batista. Lembrando que, uma breve consideração aqui sobre o contexto, Jesus ainda está diante daqueles fariseus que o estão rejeitando e o estão indagando acerca do milagre que ele realizou, da boa obra, da obra de misericórdia que ele realizou no Shabat, e eles estão, portanto, acusando o Senhor de blasfêmia e, portanto, dizendo que, por aquilo que ele está fazendo, por ele dizer que ele é filho de Deus, que ele está se equiparando ou se igualando ao próprio Deus. Em outras palavras, Jesus está diante desses religiosos, fariseus, doutores da lei, dizendo que ele é o Deus do Antigo Testamento, o Deus Yahvé, que encarnou e está diante dele, e aquele que está sendo indagado por ele de ter quebrado o mandamento que ele mesmo deu. Não é? Então, esse é o cenário, ok? Esse é o contexto. Então, vamos considerar agora o testemunho de João Batista, que vai dos versos 31 a 35. Vamos considerar o versículo 31. Vamos ver o testemunho verdadeiro. Leiam comigo lá o versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Assim começa, portanto, não é, essa nossa passagem de hoje. Então, nós precisamos lembrar que na lei de Moisés, não é, no Pentateuco, na Torá, para que o testemunho de uma pessoa em um sentido judicial, em um tribunal, fosse considerado verdadeiro, ele deveria ser confirmado por pelo menos 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Do contrário, esse testemunho não seria válido. Então, notem como que o Senhor, nesse momento do seu sermão, não é, a esses judeus, ele afirma o tempo inteiro a autoridade das Escrituras para eles. Jesus ele não está se esquivando e ele não está trazendo conceitos estranhos. Não, pelo contrário, ele está o tempo inteiro mostrando para eles, do início ao fim, e esse aqui no versículo 31 é o start disso, que eles não conhecem a lei, que eles não conhecem o que eles dizem conhecer. Verdadeiramente. Eles têm muito conhecimento intelectual, mas eles não têm um conhecimento experimental dessas verdades do Evangelho, e é por isso que tudo está acontecendo aqui. É por isso que todo esse cenário está se desenrolando. Então Jesus fala, olha, se eu testifico a meu respeito, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é que isso esteja em contradição com aquilo que nós lemos em João 8, mas é que nesse contexto aqui, Jesus está dizendo o seguinte, já que vocês não estão aceitando o que eu estou dizendo, eu vou chamar algumas testemunhas a meu favor. E essas testemunhas são tanto quanto conhecidas de vocês, e é a elas que eu vou recorrer. Então, o Senhor Jesus demonstra a sua seriedade. Prestem atenção nisso. Ele está sendo profundamente sério, severo, amoroso e gracioso ao mesmo tempo que ele lida com esses pecadores obstinados, com essas pessoas que estão mortas em seus pecados. Então, ele chama essas testemunhas, e o objetivo dele chamar essas testemunhas são pelo menos 3. Pelo menos 3 objetivos Jesus faz o que ele está fazendo aqui. O primeiro deles é demonstrar a inocência de Jesus Cristo diante da acusação severa deles. Notem, a acusação que eles estão fazendo é uma acusação severa. É por causa dessas acusações que Jesus Cristo vai ser crucificado e morto. Eles acusam Jesus Cristo de blasfêmia, de se fazer igual a Deus, de perdoar pecados. Mas quem é que perdoa pecados senão Deus? Então eles estão dizendo que Jesus Cristo é um blasfemo. E eles também vão levar a essa outra acusação, é uma acusação de que ele é blasfemo, e essa acusação tem uma outra perspectiva, de que ele quebra, portanto, o Shabat. Ele quebra a lei. Então, ele, além de ser blasfemo, de se fazer igual a Deus, ele tanto se faz igual a Deus que ele tem uma maneira de observar o mandamento diferente daquela que nós temos, daquela que Deus nos deu. Mas lembrem, Deus deu o mandamento a eles e eles construíram um verdadeiro fardo em cima do mandamento, um tradicionalismo profundamente rigoroso e morto. Nós vimos há 2 semanas que aquele material que nós estávamos lendo, né, a Mishnah, aquele volume que trata do Shabat, eu fui até, não lembro agora o número da página, mas são mais de 800 páginas, eu fui até acho que a página 300 e eu contei aproximadamente 266 mandamentos, e eu não fui até o final.
tá? Não foi até o final. Então havia muitos mandamentos além da Escritura para observar o mandamento. Então é dessa forma que eles estão lendo como o Senhor Jesus está quebrando o mandamento. Não segundo a Escritura, mas segundo o tradicionalismo morto deles. O segundo objetivo do Senhor Jesus chamar essas testemunhas em seu favor é para provar a sua plena divindade. Lembrem que o que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo que ele é filho do Deus eterno. E filho do Deus eterno, aqui, no contexto de Jesus Cristo, no cenário das obras que ele está realizando, os judeus entenderam muito bem. E notem, Jesus Cristo não os corrige. Pelo contrário, Jesus Cristo só piora a situação deles, revelando mais da sua pessoa e do seu ser, mostrando como a situação deles piora cada vez mais. Jesus não diz assim, olha, não, vocês entenderam errado. Eu sou judeu também igual a vocês, eu não posso quebrar o primeiro mandamento. Eu não sou Deus. Vocês têm razão. Mas eu sou alguém muito parecido com... Jesus não diz isso. E a gente vai ver em João 8,58 uma afirmação ainda mais severa, mais dura, que revela a pessoa de Jesus Cristo e sua plena divindade sem igual. Aqui já é suficiente. Aliás, no capítulo 1, versículo 1 já é suficiente para nós, né? E o que nós estamos vendo aqui é o desenrolar dessa revelação do Senhor Jesus. Então é para provar que ele é realmente o enviado do Deus o Pai, que tem a mesma essência divina que ele, apesar de ser diferente no aspecto de ter assumido a humanidade para si. Deus o Pai não encarnou, Deus o Espírito não encarnou, Deus o Filho, que é o representante do conselho eterno trinitário, ele assume a humanidade. Aquilo que nós temos visto na nossa EBD, né? No pacto da redenção, Jesus Cristo é aquele que assume para si a responsabilidade de levar sobre si o pecado do seu povo. Então ele vem e evoca essas testemunhas para provar sua plena divindade, a sua missão e de que ele é enviado do Pai. E o terceiro objetivo é a culpa e o julgamento de quem rejeita o testemunho do Filho. Isso aqui, meus irmãos, é uma severidade sem tamanho. Aqueles que rejeitam o testemunho do Filho, eles têm uma culpa e um julgamento muito maior daqueles que nunca tiveram acesso ao Evangelho, por exemplo. Aqueles que ouvem, que veem, que têm acesso à boa pregação, boa exposição do Evangelho, mas se mantêm duros e rejeitam o testemunho do Filho, pesa sobre eles uma culpa e um julgamento muito maior. Então agora vamos considerar os versículos 33 a 35 e vamos ver o testemunho de João Batista. Por que eu pulei o versículo 32? Porque o versículo 32 ele começa dizendo, outro é o que testifica a meu respeito. Esse outro aqui, nós vamos ver mais adiante, porque esse outro aqui é uma referência a Deus o Pai. Tá bem? Então nós vamos pular rapidinho o versículo 32, nós já vamos voltar nele, mas nós vamos considerar dos versículos 33 a 35 e agora vamos ver a primeira testemunha que o Senhor Jesus Cristo chama para testemunhar a seu favor. A testemunha é João Batista. Vamos ler os versículos de 33 a 35. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Lembrem que algumas exposições, a palavrinha grega que era utilizada aqui como testemunho, ela tinha um sentido de uma afirmação solene. Nesse contexto aqui, vocês percebem que a palavra que mais se repete aqui é essa palavra testemunho, testifico, testemunho, testifico, é a mesma palavrinha grega que é utilizada. Só que aqui, testemunho é utilizado no seguinte sentido: oferecer uma autenticação em primeira mão, em favor ou em confirmação de alguém. Não é mais aquele testemunho solene sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, mas é um testemunho para provar, para autenticar que aquela pessoa que está aí nesse contexto judicial sendo acusada, que então essas testemunhas vêm para dizer que aquilo que ela está dizendo é verdadeiro ou falso. Tá? Então é nesse sentido que a palavrinha testemunho é utilizada aqui. João Batista, sim, deu um testemunho solene acerca do Senhor Jesus Cristo. Ele veio como aquele que prepara o caminho, o precursor do caminho. Ele mesmo disse, eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu vim para dar testemunho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então, João Batista, ele é aquele que prepara o caminho e o seu testemunho é um testemunho solene e, ao mesmo tempo, confirma quem Jesus Cristo é. Então, vamos ver mais algum conteúdo do testemunho de João Batista. João Batista disse que ele é maior do que eu. Então, vocês... E é bom a gente lembrar que João Batista, ele alcançou muita popularidade no mundo da época.
Ele era muito conhecido, sua pregação era uma pregação poderosa, lembram? Raça de víboras! Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras! Mas nós somos filhos de Abraão. Raça de víboras! Vocês são piores do que os piores ímpios. Vocês são aquela serpente que o filho que está sendo gerado no seu ventre, esse bebê serpente, ele devora a sua mãe por dentro. Vocês são essas pessoas. É assim que vocês são. Raça de víboras. Pregação poderosa, pregação eloquente, pregação cheia do Espírito de Deus, pregação bíblica e severa. Então, aí vocês lembram, voltando rapidamente nas exposições anteriores, uma comitiva do Sinédrio é enviada a João para saber quem ele é. Ué, você é o Messias? Você está pregando... Nós estávamos 400 anos de silêncio profético. De repente surge você pregando dessa maneira, é você o Cristo? E aí então ele diz, não. O Cristo é maior do que eu e eu não sou o Cristo. Eu vi ele ser ungido pelo Espírito, eu vi o Espírito descer sobre ele e habitar sobre ele. Ele foi ungido para a sua missão. Por isso que ele é profeta, sacerdote e rei do seu povo. Ele é o noivo, não eu. Ele é a luz do mundo, ele é o que veio do céu, ele é o homem celestial. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Filho de Deus. Então, se vocês olharem bem, esse é o testemunho, não é? Em resumo, tá? Que João Batista dá acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que aqui o próprio Senhor Jesus disse que ele não precisava apelar para João. Ele disse que ele não precisava de testemunho humano que o confirmasse, mas a razão dele fazer isso é impressionante, meus irmãos. Ele diz assim, ó, no finalzinho do versículo 34, entretanto, eu digo estas coisas para que sejam salvos. Para que sejam salvos. Vocês lembram que o Senhor Jesus acabou de fazer no tanque de Betesda? Ele curou aquele homem paralítico. Há muitos e muitos anos, 3 décadas enfermo. Ele cura aquele homem vai embora. Depois o Senhor Jesus encontra esse homem no templo e diz assim, não é apenas a cura física que eu estou interessado na tua alma. Vai, não peques mais. Jesus quer salvar aquele homem. Jesus salva pecadores e ele deseja salvar o seu povo, meus irmãos. E é por isso que Jesus está fazendo isso. Vejam o coração amoroso e paciente do Senhor. Veja o quão paciente o Senhor foi com você todos esses anos. Eu não sei, alguns eu sei, mas não todos. Eu não sei quantos anos o Senhor suportou você em sua incredulidade, em seus pecados. Mas Ele pacientemente o suportou. Com seu coração amoroso e gracioso, pacientemente suportou você. Para quê? Para que você fosse salvo. Para que você experimentasse o dom da graça de Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que o meio ordinário de um pecador ser salvo não é por experiências extraordinárias. Tá? O meio ordinário de um pecador ser salvo é pela palavra de Deus. É o que nós aprendemos com Jesus aqui. O meio ordinário é pela exposição das Escrituras, é pelo Evangelho pregado. Nós aprendemos também, como eu mencionei agora, que não há nenhum coração. Não há, gravem isso. Não há ninguém como o Senhor Jesus Cristo na face da terra. Nem desse lado do céu e nem do outro. Não há ninguém que se pareça com Ele. Absolutamente ninguém. O que eu estou enfatizando aqui? Eu estou enfatizando o profundo e amoroso e paciente coração de Jesus por pecadores. E o quanto Ele salva esses pecadores. O mais vil dos pecadores. Esses homens estão acusando Ele do quê, meus irmãos? De blasfemo. Mais à frente a gente vai ver como essas acusações vão se intensificar. Jesus está expulsando demônios e eles vão dizer o quê? Beuzebu. Ele expulsa demônio pelo maioral dos demônios. Vai dizer que Jesus está possesso. Vai dizer que Jesus é um endemoniado. Vejam o tamanho da loucura desses homens. E o que o Senhor Jesus faz? Confronta-os em seus pecados, mas ao mesmo tempo oferece graça. Graça que perdoa, graça que restaura, graça que santifica. E nós aprendemos aqui, portanto, que Ele salva qualquer pecador que se achegar a Ele e clamar por salvação. Esse é o profundo amoroso coração de Jesus Cristo. Se você me irritar 1, 2 ou 3, 4 vezes, talvez eu não seja tão amoroso como Jesus Cristo é. Eu vou pecar contra Deus. E Deus trabalhará em mim, a paciência, obviamente, não é? Mas eu devo amar vocês, mas o meu coração está longe de ser como o coração do Senhor. Ele é Deus, gracioso e amoroso, disponível aos piores dos pecadores. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Vem severamente, confronta os nossos pecados, nos humilha, quebra os nossos joelhos, mas também nos cura, e nos levanta, e nos restaura.
para a glória do nosso Deus. Aqui nós vemos, como eu mencionei, a fama de João Batista. Agora a gente está olhando para o versículo 35, que esses homens, eles procuraram João Batista e eles se alegraram com eles. Eles se alegraram com ele durante o tempo. O texto diz, né, que por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então esses homens, eles tiveram algum contato com João Batista e até talvez gostavam de João Batista no seguinte aspecto: da popularidade. Sabe quando você está perto de alguém que é muito influente, que é muito famoso, e aí você conhece a pessoa ali, né? Você estudou com ela ali no ensino médio e tal, aí vocês mantêm contato, e aí a pessoa vira famosa, vira uma blogueira, um artista e tudo mais, e aí, sei lá, ela é seu amigo pessoal, e por você estar junto dessa pessoa, você também acaba passando por famoso, né? Porque famoso só anda com famoso, sabe como é que é, né? E aí é muito provável, muito certo, à luz da exortação do Senhor, que esses homens buscaram João Batista simplesmente para ter algum tipo de benefício. Porque eles não queriam nenhum compromisso com a mensagem que o João Batista estava trazendo. Senão eles não teriam essa postura aqui. Senão o Senhor Jesus não os exortaria como está exortando aqui. Então eles buscaram João Batista por seus interesses próprios. Se alegraram ali durante um tempo, mas quando a mensagem começou a ficar muito dura, muito severa, eles retrocederam. Meus irmãos, não é exatamente isso que vemos por aí? Vejam, não está muito distante isso de nós. Pessoas se aproximam de igrejas, pessoas se aproximam da fé cristã e até da fé reformada, tá? Pasmem, pasmem. Pessoas utilizam de meios da fé cristã com interesses carnais, sem qualquer interesse ou compromisso real com o evangelho. Elas querem ser famosas. Nada contra isso, mas elas querem vender cursos. Nada contra isso, tá? Nada contra isso. É legítimo isso. Mas a razão que faz com que elas se movam é justamente para que elas sejam conhecidas. Elas sabem como que essas pessoas geralmente querem ser conhecidas? Eu sou o reformador do século XXI. Eu estou falando coisas que ninguém está falando. Se isso é no meio pentecostal, a gente logo fala falso profeta, falso mestre. Deus não revela mais nada assim hoje. Os antigos modos de Deus falar cessaram dessa forma. Deus hoje fala-nos pelo Filho. Seu herege, falso mestre. Mas quando é um reformado dizendo que está falando o que ninguém está falando, ninguém fala nada. Percebem? O ponto é, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa é uma maneira que o Senhor Jesus exorta esses homens. E a gente vai ver por que eles estão fazendo isso. A gente daqui a pouquinho vai ver por que eles estão fazendo isso. Não é por acaso, isso aqui não é a causa, isso é um sintoma. E o sintoma é o grande problema do que está acontecendo aqui. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado para que não instrumentalizemos o evangelho para atingir nossos objetivos carnais e mundanos e ímpios. Tá bem? Vamos considerar agora o segundo testemunho, que é o maior testemunho que nós temos aqui sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o testemunho do Pai. Vamos lá para o versículo 32. Diz assim o nosso Senhor: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Aqui nós vemos que o Pai, ele testemunha a favor do Filho por meio das obras que ele confiou que o Filho realizasse, não é? O Filho tendo êxito em suas obras, e isso era um selo e um sinal de que o Pai estava com ele. E o Pai testemunha por meio das Escrituras. E esse é o último testemunho que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos considerar o Pai testemunhando em favor do Filho por meio das Escrituras. Então notem que agora o peso da testemunha aumentou. Agora é o Pai. E é o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que é um com Ele em essência. Isso denota que rejeitar o peso dessa testemunha é simplesmente estar em uma situação muito, muito delicada. É uma condição de total perdição. Por isso que nós precisamos nos certificar de que nós
não estamos lutando contra o testemunho do pai acerca do seu filho. Vamos ver como isso é possível ser feito. Vejamos, então, as obras que o pai realizou, atestou por meio do filho e confiou que o filho fizesse na ocasião da sua encarnação. As obras são aquilo que nós acabamos de ver. Um avivamento em Samaria. Jesus Cristo quebrando todos os paradigmas, todos os preconceitos que existiam entre os judeus e os samaritanos, mostrando que a nova criação, a nova humanidade criada em Jesus Cristo, em sua igreja, que é o seu corpo, não há distinção, não há preconceitos. Ele extrapola, ele quebra, ele estraçalha todo esse tradicionalismo criado em torno das Escrituras. E aí nós vemos que ele salva a mulher samaritana, ele vai para Samaria, ele passa dias na casa de samaritanos, não é? E os samaritanos desejaram o Senhor Jesus e foram salvos, e houve um grande avivamento ali. E aqui nós estamos vendo a cura de um paralítico. Lembrando que esses sinais que Jesus opera não é o sinal pelo sinal. As pessoas hoje em dia buscam sinal pelo sinal, né? Eu preciso de uma cura, eu vou lá no profeta. Eu preciso de uma revelação, eu vou lá na profetisa. Eu preciso saber se eu vou casar esse ano, eu vou lá. Eu preciso saber se eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ali. As pessoas querem o sinal pelo sinal. É o que os homens estão fazendo. Eles não querem o Senhor Jesus. Eles querem o que a fé pode me dar de benefício. Peraí, arrependimento não. Isso eu não quero. Não mexe no meu pecado. Não toca aqui, senão você não fala mais comigo. Não é assim? É assim. As pessoas não querem se arrepender, não querem o evangelho. Não quer. Elas querem qualquer outra coisa que se oferecer a elas, menos o evangelho da graça de Deus. Então Jesus vem fazer esses milagres e esses sinais, cujo objetivo é mostrar, é revelar Deus ao mundo. A sua obra redentora e graciosa, sem igual, que só Ele pode realizar e só Ele pode fazer. Esse é o objetivo desses sinais e desses milagres. Um comentarista bíblico disse assim, que esses sinais que Jesus operava são um selo da aprovação do Pai, especificamente do fato de que o Pai havia comissionado o Filho, como nós vimos em João 3, de que o Pai enviou o Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso demonstra o amor de Deus pelos pecadores, por sua criação. E é exatamente isso que esses homens não estavam conseguindo enxergar. Eles não conseguiam ver. Eles estavam profundamente cegos. E agora a gente já começa a entrar para o meio da nossa exposição, onde a gente considera o versículo 37. Leia comigo aí na sua Bíblia. Deus o Pai testemunhando do Filho antes da encarnação do próprio Filho. Versículo 37 diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Essa expressãozinha que vocês estão vendo aí, dado testemunho, ela aponta para um tempo que é anterior ao que está acontecendo aqui. Então Jesus está dizendo assim, o Pai tem dado testemunho de mim. Ele não começou agora, nesse exato momento. Ele tem dado testemunho de mim ao longo das Escrituras do Antigo Testamento. E aqui, o Senhor Jesus diz assim para eles: o Pai que me enviou, esse que tem dado testemunho de mim no Antigo Testamento, esse que vocês dizem que adoram, esse que vocês dizem que conhecem, esse que vocês dizem que são rigorosos com a lei, vocês jamais o conheceram. E aqui é onde a exortação começa a ficar mais severa. Jesus está afunilando para mostrar que alguém que eles usam a seu favor, na verdade, é alguém que vai acusá-los no tribunal celestial. Jesus diz claramente, agora daqui a pouquinho a gente já vai entrando na parte maior da nossa exposição, que vai dos versículos 38 a 47, mas Jesus já começa dizendo a eles que, olha, o testemunho que o Pai tem dado de mim, e a incredulidade de vocês diante desse testemunho, evidenciado agora diante de mim, demonstra que vocês não conhecem o Deus verdadeiro. É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo explicitamente a eles: vocês não sabem quem Deus é. E é aqui onde nós aprendemos algo muito importante. Muito importante. Que sempre que ocorre uma rejeição à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à sua obra, às suas leis e etc., isso se dá não por falta de conhecimento intelectual, mas se dá por falta de conhecimento experimental. Esses homens tinham conhecimento absurdo da lei, mais do que todos nós reunidos aqui.
Mais do que todos nós. Se nós uníssemos o nosso cérebro aqui em um só, não chegaria nem perto, nem sombra do que eles tinham de conhecimento da lei. Mas por que que eles estão rejeitando o Senhor Jesus? Porque eles não conhecem a Deus. Experimentalmente. Mas isso, antes que você se levante para acusá-los, isso não é privilégio deles, isso não é privilégio de pessoas do primeiro século. Nós encontramos diversas e diversas pessoas assim no meio da igreja. Diversas e diversas pessoas assim no meio da igreja. Não estou especificamente falando da nossa, tá? Eu rogo ao Senhor que não haja ninguém assim em nosso meio. Se houver, que Ele use a sua igreja aqui presente para que nós sejamos conduzidos ao verdadeiro arrependimento, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo verdadeiro. Tá? Mas isso não é privilégio do passado. Então é aqui onde nós insistentemente falamos. Nós lemos bons livros. Temos a nossa livraria agora. Nós temos conhecido muita boa teologia, lidado com as Escrituras, lido as Escrituras, aprendendo a ler a Bíblia, a fazer estudo da Bíblia, discipulando irmãos, mas tudo isso precisa ser acompanhado não só do nosso cérebro, mas também do nosso coração. O nosso coração deve estar batizado em piedade, em amor pelo Senhor. Se nós não estamos sendo conduzidos naquilo que fazemos por amor ao Senhor Jesus, nós estamos em oposição ao Pai, rejeitando o testemunho que o Pai está dando do Filho. Em outras palavras, nós estamos dizendo que o Filho não é Filho. Nós professamos o nome de Jesus Cristo, falamos do Evangelho, somos de uma igreja reformada, temos a nossa confissão, os nossos catecismos, mas nós estamos em oposição ao próprio Filho. Vejam a loucura, meus irmãos. É exatamente isso que está acontecendo com eles aqui. E pode acontecer conosco. Talvez esteja acontecendo com você. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa exposição. Esse é um pouquinho mais longo. Peço um pouquinho mais da sua atenção, tá? Então, lembrando que o título da nossa mensagem é Testemunhos Verdadeiros sobre Jesus Cristo. E a nossa afirmação teológica é: Jesus Cristo é plenamente Deus e o único capaz de salvar pecadores. Portanto, devemos reconhecer os testemunhos verdadeiros dados sobre ele. E agora nós vamos ver o testemunho de Moisés, ou testemunho das Escrituras, ou o testemunho do Pai por meio das Escrituras em relação ao Filho. Vamos ler dos versículos 38 ao 47. Notem o tom mais severo que o Senhor Jesus começa a usar contra eles. Versículo 38. Também não tendes sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se, de fato, cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aqui nós vemos o tom severo em que Jesus Cristo expõe a hipocrisia, a incredulidade, a apatia, a mornidão, a falta de amor por Deus evidenciado na vida desses religiosos. Mais uma vez, nós vimos alguns exemplos já de cegueira espiritual ao longo da exposição do Evangelho de João. Nicodemos, a própria samaritana. E aqui nós vemos mais um exemplo do que a cegueira espiritual é capaz de fazer. Esses judeus estavam cegos, sem amor por Deus. O Deus que eles diziam que amavam era tudo uma mentira. Era tudo um teatro. Era tudo glória para receber glória que vem dos homens. Era tudo para ser visto de maneira externa. E esse é o grande perigo da religião formal, da formalidade da religião, do cristianismo formal, que não tem poder de piedade, de santificação e de graça, mas tem muita externalidade, tem muita teologia, tem muito conhecimento, tem muita vitrine aos olhos, mas tem poder nenhum interno. Não é um cristianismo, não é uma teologia movida por amor a Deus. E essa é a fé dos demônios, meus irmãos. Nós aprendemos com Tiago que os demônios creem em Deus. Os demônios sabem quem Jesus é. Sabem que é o Espírito, sabem que é Deus o Pai.
Eles creem em Deus, e isso gera uma reação neles. Vocês lembram o que acontece? Eles tremem. Eles têm uma fé, mas essa fé não opera pelo amor. Eles não amam o Senhor. Eles não se submetem ao Senhor, nem se submeterão. Essa é a característica fé dos demônios. Sabe que Deus existe? Tem muita boa teologia, mas isso não mexe com o meu coração. Eu não amo a Deus. Os meus afetos não são guiados por isso. Sequer me preocupo com isso. Por que você está... O que você está fazendo andando no sábado com a tua maca, com o teu leito? Hoje é sábado. Você não pode fazer isso. Obras de misericórdia, coisa nenhuma. Você está quebrando o mandamento. Percebem? Sem amor pelo Senhor. Sem misericórdia para com o próximo. Lembrem que a falta de amor para com o Senhor, ela produz um efeito que é a falta de amor para com o próximo. É exatamente o que nós estamos vendo aqui. É exatamente o que nós estamos vendo aqui. Faz tudo para receber glória dos homens. Isso mostra que estão mortos em seus pecados, estão nas trevas. Mas se você dissesse isso a eles, eles negariam a sua condição. Mais para frente a gente vai ver que aqui eles estão evocando Moisés. Daqui a pouquinho a gente vai ver eles evocando Abraão. Olhando para Jesus dizendo, peraí, quando é que nós fomos escravos, nós temos um pai. Nosso pai é Abraão. Apelando para a sua identidade como judeus, não é? Como herdeiros da aliança. Como servos do Deus do pacto, filhos do Deus do pacto. E aí Jesus Cristo olha no fundo dos olhos deles e diz assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, saibam disso. Deus pode suscitar dessas pedras, filhos de Abraão. E saiba de mais uma coisa, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se alegrariam em me ver como Abraão, pela fé, se alegrou em ver o meu dia. E aí então eles, como assim? E aí Jesus afirma com todas as letras quem ele é. Fala, antes que Abraão nascesse, eu sou. Antes que Abraão nascesse, eu, Yahvé, estive e sempre sou. Eu sou o Deus que não teve início nem terá fim, que encarnou e está aqui diante de vocês, chamando vocês ao arrependimento. Eu sou, está diante de vocês, o grande Yahvé está diante. E aí então o que acontece? Imediatamente eles pegam pedras para jogar em Jesus, dizendo, você está blasfemando. Você está usando o nome de Deus em vão. Você é um mero ser humano se fazendo igual a Deus. Esses homens se orgulhavam de crer em Moisés, de ter a base da sua fé. Eles criam que, por meio da observância da lei, eles receberiam a vida eterna. Não é? Então eles se orgulhavam, por isso que eles eram tão zelosos na observância do mandamento. Só que, na verdade, Jesus diz a eles que eles não conhecem Moisés. Porque se eles conhecessem Moisés, eles conheceriam de quem Moisés falou. E aí eu quero ler com vocês 2 textos do Antigo Testamento, a gente não tem muito tempo para ir em outros, mas mostrando que Moisés, em seus 5 livros, né, os primeiros livros da Escritura do Antigo Testamento, o Pentateuco, todo ele, assim como também todos os profetas do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Cantares, todos eles apontam para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E eles não estavam vendo. E aí Jesus evoca, então, Moisés como testemunha. Por exemplo, poderíamos pensar em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, não é? Eles não estavam reconhecendo aquele que estava ali, diante deles, ferindo a cabeça da serpente, prendendo Satanás, limitando o seu agir e salvando pecadores do império das trevas. Poderíamos pensar também em Abraão, ele é o descendente de Abraão, da onde vem então os descendentes espirituais de Abraão, né? Essa descendência espiritual que pela fé é herdeira das promessas. Poderíamos pensar em Gênesis 49:10, falando sobre o reinado do Messias. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão os povos. Então aqui nós vemos 2 ou 3 passagens de Gênesis, mas se a gente avançasse Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós chegaríamos a diversas conclusões e diversas passagens apontando para o Senhor Jesus Cristo. E eles não estavam reconhecendo. É por isso que o próprio Moisés, Jesus não vai acusá-los. O próprio Moisés é quem vai acusá-los. Dizendo, vocês não creem naquilo que Moisés disse. Moisés falou sobre mim, e vocês não creem no que Moisés disse.
E aí ele estende um pouquinho mais. Por exemplo, lá em Lucas 24, 26 a 27, nós lemos o seguinte, ó. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Aqui o contexto é de ressurreição, e Jesus está visitando aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus vai e se revela a eles. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ler, estudar e meditar nas Escrituras com um propósito bem fixo de encontrarmos Jesus Cristo nelas, pois Ele está lá, pronto a dar vida a quem se achegar a Ele. Nós precisamos ler as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento todo, com essa unidade redentora, em que Jesus Cristo está sendo revelado até o ponto em que Ele vem e se encarna. É por isso que Matthew Henry disse o seguinte, que Cristo é o tesouro oculto no campo das Escrituras. Então nós vamos às Escrituras com esse santo desejo de cavar, de ir cavando cada vez mais fundo, de encontrar essas pérolas preciosas. Aí nós vamos encontrando uma pérola ali, outra pérola aqui, e vamos encontrando diamantes e joias preciosas, e ouro, e cordões, e etc. Daqui a pouco a gente se encontra com aquele que é o próprio tesouro, a razão de todas as coisas. Aí é onde nós olhamos para Jesus Cristo e nos prostramos. Ele é a pérola sem valor que os homens possam dar. O seu valor é inestimável. A sua glória é sem igual. Não há ninguém como Ele. Ele é precioso, meus irmãos. Ele é precioso e nós precisamos dele. Nós precisamos ir às Escrituras com esse coração reverente e humilde e desejoso de conhecer quem é o Senhor. Não só os seus mandamentos, eu sei, Ele tem mandamentos, sim, são maravilhosos, são, mas não vai fazer nenhum sentido nós observarmos mandamentos de maneira cega, sem saber que é um Deus que nos salvou, nos justificou. E como nós lemos no nosso catecismo, que sem o conhecimento verdadeiro dele, a nossa justificação está comprometida. Nós estamos mortos sem Ele, nós estamos perdidos sem Ele. E o que nos aguarda é uma condenação eterna sem Ele. Então nós que estamos ouvindo o Evangelho nesta manhã, não passem esse dia sem meditar nessas coisas. Não deixe isso passar como se fosse mais uma pregação, como se fosse mais uma exposição, como se fosse mais uma exposição no Evangelho de João, como se fosse pura e simplesmente nós encerrarmos o capítulo 5 do Evangelho de João. Não, meus irmãos, não. 1000 vezes não. Se for assim, vamos embora. Metaforicamente falando, tá, Marcelo? Vamos tacar fogo em tudo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos ser sérios com isso, meus irmãos, reverentes com isso. Porque sem Jesus Cristo, nós não vamos ter deleite nenhum na palavra de Deus. Não teremos apreço nenhum pelo Senhor. Ele vai ser só um adereço, um chaveiro, um acessório que eu coloco no dia do Senhor para ir lá com os meus irmãos. Ele precisa ser tudo para nós, ele precisa ser a nossa vida. Ele precisa ser o oxigênio das nossas almas. Ele, e somente Ele, meus irmãos. É nele, portanto, que tudo faz sentido. Nele tudo faz sentido. Aqueles que fecham os seus olhos, quando tiveram a oportunidade de ouvir o testemunho de João Batista, o testemunho das Escrituras, o testemunho do Pai acerca do Filho, aqueles que ouvem e se fecham para a verdadeira luz do Evangelho, que correm para as trevas, estão, pelo julgamento divino, fadados a vagar eternamente seguindo falsos mestres e seguirem toda sorte de ventos de doutrinas, segundo a sua própria carnalidade. Segundo a sua própria carnalidade. É por isso que há pessoas que não param em lugar nenhum. Por mais bíblica que seja aquela igreja, por mais compromisso que aquela igreja tenha com as Escrituras. Óbvio, não perfeição. Não é que os membros daquela igreja não viram arcanjos, eles continuam pecadores lutando com os seus pecados, mas por mais fiel que sejam os pastores, por mais fiéis que sejam a membresia, os membros daquela igreja, há pessoas que não param em lugar nenhum. Por quê? Porque elas querem ouvir o que elas desejam ouvir. Poxa, lá não fala que eu vou prosperar, lá não fica dizendo que o meu negócio vai dar certo, lá não fica dizendo, né, que eu vou casar esse ano, que eu vou ter filho, essas coisas todas que vocês estão acostumados a ver por aí. Lá não está dizendo que meu 2024 vai ser maravilhoso. Sabe? E essas pessoas não param em lugar nenhum. Estão sempre arrumando confusão lá.
Estão sempre brigando lá. Por quê? Elas não amam o Senhor. E elas não têm compromisso com o Senhor. Elas veem os pecados dos irmãos e o que elas fazem? Já saem dando voadora, jogando a mão pela janela. Não tem sabedoria nenhuma. Sabe? Vai fofocar, vai falar mal. E essas pessoas inflamam a igreja com seus pecados. E em detalhe, quando elas são confrontadas em seus pecados, ninguém está certo. Elas estão certas. Sempre elas estão certas. Elas nunca estão erradas. Não há um pingo de humildade ou de desejo real de crescimento em sua vida. Meus irmãos, estamos cercados por testemunhos eficazes sobre Jesus Cristo. Diante disso, nós aprendemos também que nós somos encorajados a testemunharmos sobre a realidade da pessoa e obra do Senhor, porque, como diz o autor aos Hebreus, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E o próprio Deus está ao nosso lado, testemunhando do seu Filho Jesus Cristo e do Evangelho da graça de Deus. Portanto, quando nós formos também testemunharmos do Evangelho a outras pessoas, nós devemos lembrar disso. O próprio Deus está testemunhando e usando as nossas vidas para chamar pecadores ao arrependimento. E nós podemos fazer isso certos de que não depende de nós, não depende da nossa força, depende da própria ação do Senhor. E ainda que nós não vejamos, o Evangelho ele não volta vazio. A palavra do Senhor cumpre os objetivos pelas quais ela é compartilhada. Então, pode ser que um pecador se arrependa daqui a 10 anos, pode ser que você plante hoje, alguém colhe amanhã, pode ser que aquela pessoa nunca se arrependa dos seus pecados, mas ela está recebendo o testemunho do Senhor e, portanto, a sua condenação só se agrava. Mas, diante disso, se você não lembrou de nada até aqui, disso você precisa lembrar. Vamos resumir, portanto, esse sermão em um versículo. 2 versículos, na verdade. Qual é o testemunho que as Escrituras, que o Pai, que todos nós devemos dar sobre Jesus Cristo? É o que está em 1 João 5, 10 a 11, que é o texto introdutório da nossa liturgia. E nós lemos assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o testemunho de Gênesis a Apocalipse, do início da criação ao final. Esse é o testemunho que Deus nos dá a vida eterna em seu Filho. As considerações finais, meus irmãos, do nosso sermão. Nós vemos aqui, portanto, a importância de reconhecermos esses testemunhos que são verdadeiros sobre Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Não basta dizermos que cremos. Não basta. Não basta boa teologia. Não basta uma boa confissão de fé. Isso não basta. Nós precisamos ir além disso. Precisamos ir além disso. Nós precisamos demonstrar com as nossas práticas que aquilo que confessamos com os lábios está de acordo com o nosso coração. Essas duas coisas precisam estar juntas, caminhando lado a lado. Nós afirmamos que exaltamos o Senhor Jesus Cristo, falamos que Ele é o Rei da Glória, que o amamos, que o servimos, que Ele nos salvou. E aí então a nossa vida, movida por esse coração, mergulhado no Senhor, Ele vai confirmando tudo aquilo que a gente está falando. Para que então nós não sejamos colocados entre os hipócritas, entre os falsos e entre os mentirosos. Então, se realmente amamos o Senhor, as nossas ações também falarão nesse aspecto. Caso isso não ocorra e sigamos rejeitando os testemunhos verdadeiros sobre o Senhor, lembrem, a condenação diante do tribunal celestial é certa. E eu, como pregador do Evangelho, preciso te alertar. Você pode seguir duro, você pode seguir incredulidade, mas lembre disso. A condenação que o aguarda é certa e é severa, e você tem todas as testemunhas contra você. Ninguém se levantará no dia do tribunal para te absolver, para dizer que você é inocente. O único que poderá fazer isso é Jesus Cristo. E se você estiver em obstinação, em rebelião contra Ele, Ele olhará para você e dirá assim: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Portanto, cabe a nós reconhecer e nos submeter ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é realmente quem diz ser. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pela bendita exortação de sua palavra.
Obrigado por nos revelar e confirmar por sua palavra quem é o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, rogamos a Ti que nos perdoe por agirmos de maneira tão soberba e negligente diante dos testemunhos de sua palavra sobre Ele. Perdoe-nos por sermos tão frios, apáticos e sem amor pelo Senhor. Ó Pai, não permita que nosso conhecimento sobre Tua palavra sirva apenas de iluminação para a nossa condenação. Que não haja assim ninguém, Senhor, não haja ninguém assim em nosso meio. Por favor, ó Deus, por favor. Nós nos prostramos e confessamos, ó Pai, que o Teu Filho, o Senhor Jesus, é o Senhor, é o Rei da glória e que não há ninguém como Ele. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te louvamos e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.